pequeno armazém do século XIX, é o maior complexo portuário da América Latina. O Porto de Santos cresceu com o ciclo do café, mudou a economia do país e agora se prepara para uma nova fase, com um mega terminal e um túnel que vai ligar Santos a Guarujá. O repórter Júnior Batista e o repórter cinematográfico Rodrigo Silva contam esta história numa reportagem especial. Muita gente conhece o Porto de Santos por conta dos seus navios, os containers que estão margeando ali a cidade, mas esse senhor está completando 134 anos neste 2 de fevereiro. E hoje eu estou num lugar muito especial, que tem muita história para contar desse complexo portuário, o maior da América Latina. Quem está comigo aqui é o Jorge. Jorge sabe muito da história do Porto de Santos, né, Jorge? Quando é que começa essa história? Essa história está relacionada particularmente a esse dia específico, tá? 1892, o dia 2 de fevereiro, tá? Conclusão dos primeiros 260 metros de cais reto. Chegada do navio a vapor Nasbit. Porém, esse processo, a gente tem a entrega aqui de uma primeira etapa. Aqui a gente tem uma cópia do decreto de concessão, que inicialmente era de 39 anos e foi prorrogado para 90 anos, da contratação desses empreiteiros Cândido Gaffrey e Eduardo Palacin-Guiri e mais 4 outros investidores. Esse tipo de modelo, como a gente pode observar na imagem, as cargas expostas. E aí a gente está falando do principal produto do início do século. A gente está falando do café. Imagina o café exposto, o café pegando gosto, pegando cheiro, perdendo a qualidade do produto quando chega na Europa. Então esse momento foi um momento de transição e mudança para um porto adequado para armazenamento e exportação do café. Foi um momento peculiar também do porto começar a se desenvolver para exportar café e receber maquinários de última geração da época para a construção do seu próprio porto e posteriormente é um canal de importação de produtos para o Parque Industrial de São Paulo. Jorge, então a gente estava falando sobre essa aposta desses empresários, esse momento de virada e aí o porto começa a crescer. Em que momento que o Porto de Santos se torna o Porto de Santos? No início do século. O aumento e o avanço das plantações de café subindo pelo Vale do Paraíba, inicialmente Vassouras, Valença, a região do sul fluminense, carioca, indo em direção ao oeste paulista, chega na região de Campinas, Ribeirão Preto. Quando o Barão de Mauá, em 1867, começa as operações ferroviárias com a empresa São Paulo Railway, a Santos Jundiaí, aonde hoje em dia aqui em Santos, para o pessoal que é santista, em frente ao Museu Pelé, a gente tem a Secretaria de Turismo. Ali começou a chegar café de maneira exponencial. Essas obras do porto ainda não estavam concluídas, porém o café é o motivador para que o porto comece a se adequar para poder exportar café. Esse processo todo, com a transição de navios a madeira, com navios a vapor, com a chegada de comunicação por telégrafo, uma empresa muito importante que hoje em dia a gente não tem referência, porque o prédio já não existe mais, em frente à Bolsa do Café, onde a gente tem um maravilhoso Museu do Café, tá? A gente também tinha uma empresa chamada West Company Telegraph, comunicação por telégrafo, Bolsa do Café, movimentação do café, ferrovia, porto organizado, início das obras do armazém 1 até o armazém 5, posterior até o armazém 9, e aí a gente começa a movimentar café, culminando na década de 30 a ultrapassar as movimentações do Rio de Janeiro, que até então era onde saía mais café. A partir da década de 30, o Porto de Santos passa a ser realmente o porto mais importante do Brasil em função do café. Jorge, a gente já falou como o porto começou, o auge do porto e como ele está hoje tem muito a ver com isso aqui, né?
Então, essa virada de chave a partir da década de 80, relacionada à introdução de movimentação de containers. Então, a chegada do container é o que a gente pode falar sobre modernização mais recente. Qual que foi vamos dizer assim, o principal motivador de mudança portuária? A chegada do container, toda a infraestrutura relacionada ao container, os terminais de containers que a gente tem na região, e aqui a gente fala sobre os nossos parceiros, que são os grandes terminais de container. Cito aqui Santos Brasil CMA CGM como o maior terminal de container do Porto de Santos e da América Latina. Esse terminal e os outros parceiros, como a Dubai Port e a Brasil Terminais, são os 3 maiores terminais de containers. Ainda tem movimentação de containers em outros parceiros também, porém a introdução do container é o principal elo de ligação de um porto moderno que a gente está falando nesse momento. E principalmente do futuro, que a gente está falando dos próximos 5 anos, com a concessão do Santos 10, que será futuramente o maior terminal de containers construído exatamente nesse trecho aqui. Okay? Estamos falando desse mega terminal aí com previsão de investimento de mais de 6 bilhões de reais, prestes a acontecer, né? Prestes a acontecer. Então, quando a gente fala em porto, a gente fala sobre o potencial de capacitação de pessoas e geração de emprego. Está falando aqui em 50, 55 mil pessoas diretamente relacionadas ao desenvolvimento desse equipamento portuário, que a gente pode ver nessa imagem aqui. Ó. A gente tem uma ideia da extensão do Porto de Santos. E quando a gente fala sobre os principais projetos, essa obra que vai ser nesse trecho aqui, esse trecho exatamente aqui. Essa obra aí, eu acho que eu sei qual que é, mais uma mega obra, né? Mas eu não vou mostrar ela aí não, eu quero mostrar aqui. Que essa obra tem a ver com esse númerozinho aqui, 6A, né? Então, quando a gente fala sobre Porto de Santos e sobre essas grandes obras de infraestrutura, essa é uma obra de valor significativo que se compara a todo o desenvolvimento e esforço feito há 134 anos atrás. Particularmente essa obra do túnel imerso de ligação entre Santos e Guarujá tem essa importância. Já se fala sobre esse túnel desde 1927. Nessa maquete aqui, ó, a gente tem pelo menos 6 possibilidades de projetos relacionados entre túnel e ponte em vários setores. Então entenda que só nessa obra aqui, quando a gente começa a falar sobre emprego e capacitação, é pelo menos 10 mil empregos diretos relacionados a essa obra. Então o Porto de Santos é esse catalisador de trabalho, de pessoas e de sonhos sendo realizados. Quando a gente fala sobre o aniversário do Porto, a gente está falando particularmente de pessoas que pensaram grande e de outras pessoas que executaram. E no final é um aniversário de comemoração de uma obra exitosa, particularmente feita pelo esforço do santista. Perfeito. Jorge, muito obrigado, viu? Parabéns ao Porto de Santos.